paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou a pastora Bárbara e venho trazer o nosso capítulo do dia. Abra, por gentileza, sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28. Se não puder ler o capítulo agora, leia mais tarde com calma. Vai lendo. Este capítulo, ele tem 28 versículos. Rapidinho você pode ler e Deus pode falar outras coisas com você também neste dia. Então o versículo 1 do nosso capítulo de hoje vai começar dizendo que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas os justos são ousados como um leão. O ímpio, ele está sempre em vigilância porque ele pratica dano contra outras pessoas. Então o ímpio, ele está sempre fugindo, ele está sempre em alerta, porque aquele que deve teme, como dizem, enquanto o justo, ele é ousado, ele não tem medo, porque os caminhos dele são retos, ele não causa dano a ninguém e por isso não teme o que pode acontecer com ele. O meu pai, ele era presidente da OAB, lá em Rondônia, na cidade de Cacoal, e ele era um homem muito correto com as suas coisas. Era um homem de coração muito bom, gostava muito de ajudar as pessoas e ele era muito certo nas coisas dele. Ele não coadunava com injustiça e certa feita houve uma investigação numa jazida de diamantes e essa investigação trouxe um dossiê. E nesse dossiê tinham crianças, filhas de garimpeiros, que estavam tendo as suas barriguinhas abertas, estavam sendo mortas por desconfiança de que aquele dono daquele garimpo estivesse dando esta ordem para as pessoas matarem aquelas crianças, porque achavam que elas estavam engolindo os diamantes para pegar depois. Meu pai pegou esse caso, indignado com o que estava acontecendo, foi chantageado à época. 3 dias antes de sua morte, houve um atentado contra um dos advogados deste índio, que estava lá à frente desta grande jazida de diamante, reserva Roosevelt. E meu pai, um homem justo, não temia que algo de ruim pudesse acontecer a ele. Ocorre que ele foi e pediu a prisão essa pessoa que era responsável por esse garimpo. Ela foi presa na penitenciária máxima e 3 dias depois armaram a morte do meu pai no escritório dele. Então ele, um homem tranquilo, não temia que mal pudesse vir sobre ele. Ele era corajoso, como a palavra diz aqui. Os justos, eles são ousados, eles não temem, porque eles sabem que é errado e vão para cima, enquanto outros não. Outros estão coadunando com as coisas erradas, não falam nada. E nós vemos isso no homem reto, essas características. E muitas coisas precisou ser trabalhada em mim, na minha família, como o perdão. O perdão, nós sabemos que é uma decisão. O perdão não é um sentimento, que a gente não precisa ter o sentimento de que perdoou para decidir perdoar. Primeiro a gente decide perdoar todos aqueles que nos fizeram mal, todos aqueles que nos afligiram, tiraram algo de mais precioso, um pai. E isso pode levar anos, quando a pessoa não sabe como fazer ou acha que o perdão só vem quando ela realmente perdoa. E não. O perdão, primeiro a gente decide perdoar. Primeiro a gente identifica se há a falta de perdão. O Espírito Santo nos ajuda nisso. Quando a gente lança ao rosto algo contra aquela pessoa, quando você lembra daquela pessoa, você começa a denigrir a imagem daquela pessoa. Isso é um sinal de que não houve perdão. Outro sinal é quando você não consegue falar sobre aquilo com naturalidade. Outro sinal de que não houve perdão. No teu interior você sofre, você sente uma angústia. Esse é um sinal de que não houve perdão.
E como que eu faço, pastora? Primeiro você toma a decisão. Senhor, eu identifico que eu não perdoei, mas eu decido perdoar. Eu sei que hoje emocionalmente eu não estou conseguindo fazer isso, mas eu te peço, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo, venha me instruir, venha me ajudar a limpar o meu coração desse sentimento ruim, de amargura. E o Espírito Santo vai trabalhando em você. E quando você vê aquele cenário de amargura, ele foi transformado por amor. Então decida perdoar hoje essa pessoa ou essas pessoas que fizeram mal. Apresente ao Senhor, apresente com sinceridade o que você sente e peça ajuda a Ele. Senhor, eu quero perdoar. Tira esse sentimento do meu coração em nome de Jesus. No outro dia, faça isso de novo. Vai ter um momento que você vai sentir um amor por aquela pessoa. Porque a misericórdia do Senhor, ela contamina em nós. Nós somos contaminados por esse amor através da misericórdia. Porque o Senhor teve misericórdia de você e de mim, que tanto pecamos, que tanto fizemos mal, coisas ruins a nós, magoamos podemos ter magoado os nossos pais com atitudes, outra pessoa, às vezes, o antigo eu, como ele era uma pessoa autoritária, uma pessoa que tanto pode ter desagradado ao Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos tão falhos. Mas a mesma misericórdia que o Senhor teve de você, teve de mim, essa misericórdia precisa ser usada na vida das outras pessoas também. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Precisamos fazer isso, porque nós estaremos nos libertando deste mal que tem assolado muitas pessoas. Nós estaremos com a vida mais leve, nós iremos romper com essas coisas que o inimigo quer nos aprisionar. O versículo 5 diz: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Aleluia! Nós que estamos em Deus podemos ter acesso a respostas do que está acontecendo. O rei Acabe, ele acusava Elias, o profeta, de ser culpado pelo juízo divino sobre a terra. Ele, sendo mau, ele não tinha nem o desejo de entender que aquilo era juízo ou não. Ele não queria saber qual era a resposta de Deus para aquela situação. Mas Elias, o profeta, ele sabia que aquilo era um juízo de Deus e que o culpado era o rei Acabe, pelas maldades que estava fazendo com seu povo. Nós estamos vivendo um tempo onde há muita promiscuidade, inversão de valores, querem destruir a família. E assim como nos tempos de Noé, diz a palavra do Senhor, será a vinda do Filho do Homem. O Senhor irá buscar a sua igreja. Igreja, o corpo de Cristo, não a igreja física, o templo, mas aqueles que estão unidos. Eu já falei aqui algumas vezes, falei na igreja esse domingo, sobre igreja, o que é ser igreja. Igreja não denominação, mas o corpo de Cristo. Quando que nós somos corpo de Cristo? Quando nós estamos reunidos, porque a palavra diz que nós sozinhos, quando você está em casa, você é membro de um corpo. Os desigrejados que acreditam em Deus, eles só são membros e eles só se tornam corpo de Cristo quando estão unidos. Então, por isso que é muito importante nós congregarmos, estarmos em união e unidade, no mesmo propósito de louvar, de propagar o Evangelho, de estarmos juntos, nos lapidando pelo Espírito Santo, em união e unidade. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, vai falar sobre os dons espirituais.
os 9 dons que Deus derrama sobre os seus filhos. E também neste capítulo vai falar sobre o que eu estava acabando de comentar, que é a unidade orgânica da igreja. Vai dizer que de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, depois dê uma lida no 1 Coríntios, capítulo 12 todo, para você ver sobre os dons e sobre a união, a unidade da igreja, que juntos nós somos a igreja. Então, Jesus virá buscar a sua igreja, corpo de Cristo, e não a igreja, não todos aqueles que estão na igreja física. Então, nós precisamos estar em união e unidade. E há muitos versículos falando sobre os retos, o caminho dos retos. Vai dizer no versículo 10, o que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão bem. Vai dizer também no versículo 13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse versículo fala de muitos que estão na igreja mesmo, mas que têm dificuldade em confessar ou em deixar. Muitos têm dificuldade mais em confessar e outros em confessar e deixar. Outros não conseguem deixar, mas já até confessaram, mas não conseguem deixar o pecado. Jesus, quando vinha curar, libertar, ele falava, vá e não peques mais. Ele curava a pessoa, mas quando ela encontra com Deus, quando ela tem esse novo nascimento, ela é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e há um processo ali de transformação da alma. Então, quando fala as coisas velhas se passaram, Deus vai substituindo com a presença dele as coisas do mundo. Há essa troca, porque o nosso espírito, ele sente necessidade, ele sente fome, sede da palavra, de estar na presença de Deus. Então, nós somos preenchidos por essa graça, nós somos preenchidos pelo alimento que o Senhor nos dá. Porque a palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este passa a ser o nosso alimento. Então precisamos deixar as coisas velhas, nós precisamos nos encher mais da presença. Se você não consegue deixar o pecado, precisa de ajuda, fale conosco, você precisa de ajuda. O versículo 20 vai dizer, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Esse apressar em enriquecer traz a fraude, As pessoas que querem cortar caminhos, elas tendem a fazer coisas ilícitas. E o versículo traz mais e mais palavras sobre aqueles que estão no Senhor. Essa comparação entre o nécio e o justo. O nécio, aquele que não crê no Senhor, nem quer saber em andar conforme a sua palavra, e o justo, aquele que ama a justiça de Deus, aquele que ama agir conforme a palavra de Deus, agradando ao Senhor. Vai dizer, o que rouba seu pai ou a sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. A lei hebraica, ela dizia que toda a propriedade pertencia a toda a família. E aí muitos filhos irresponsáveis, eles às vezes tomavam os dinheiros e bens e declaravam que isso não era maldade. Mas nós sabemos que esta pessoa é como um ladrão. A Bíblia fala que ele é um companheiro do homem destruidor. E o Senhor não se agrada dessas atitudes. Pois que quando um filho ele recebe a herança antes da partida do pai, é como se ele estivesse enterrando o próprio pai. É muito triste isso. E vai continuar dizendo que o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
O Senhor, Ele guarda os seus. Então, o que nós aprendemos, e dentre várias coisas neste capítulo, é andarmos em retidão. Como vale a pena pagar o preço? Pague o preço que tiver que pagar. Haja conforme a palavra do Senhor. Haja conforme agrada ao Senhor. E você prosperará em tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz.